do quarto ano, tudo bem com você? Estamos iniciando a aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Márcia e sempre para começar nossa aula sempre tem aquele recado importante para você. Lave muito bem suas mãos, sabue direitinho, enxague direitinho, mas lembre-se de economizar água também. Lavar as mãos é um cuidado bem importante para manter a saúde em dia. Para a aula de hoje você vai precisar do material básico, o caderno, o lápis e a borracha. Então abra seu caderno aí e coloque a data de hoje, aula de língua portuguesa. Eu espero você para a gente começar nossas atividades. Vamos então relembrar o que a gente conversou na última aula. Na última aula a gente terminou de ler o livro Cacoete, né? Ficamos conhecendo o final dessa história. Vimos que a bruxa Núrcia fez muitas mágicas engraçadas e mudou totalmente a cidade de Cacoete. Muitas coisas mudaram por lá e alguns moradores também mudaram de atitude, passaram a se vestir cada um de um jeito. A cidade, né, saiu daquela ordem alfabética, a escola mudou. Tudo ficou diferente. Fizemos então a atividade, retomamos, né, para entender bem o significado da palavra cacoete e a relação com o nome do livro. Então o livro Cacoete tem esse nome porque lá as pessoas tinham muitos hábitos, muitas manias. Fizemos a atividade para ver o que significa extravagante, né, que a bruxa Núrcia ela era muito diferente, por isso ela é extravagante. Jogamos o jogo da velha, né, com algumas informações do trecho que a gente leu na aula passada e colocamos as ações do Frido, tudo que ele fez durante a história em ordem. Na aula de hoje, o que nós vamos fazer? Quero que você olhe bem para sua tela e tente lembrar desses elementos aqui. Que elementos são esses? Personagens, espaço, tempo, narrador, enredo. O que esses elementos indicam? Você lembra? Esses elementos são os elementos da narrativa, né? Uma narrativa é o quê? É uma história. E para uma história ser contada, ela precisa desses elementos. Então a história precisa ter personagens, que são quem participam da história. Precisa acontecer num espaço. Precisa ter um tempo, né? Quando essa história está acontecendo. Tem que ter o narrador, que é quem conta a história. E tem que ter um enredo, que é o que acontece na história. O livro Cacoete tem
todos esses elementos. Tem personagens, tem espaço, tem tempo, narrador e enredo. Porque o livro Cacoete, ele é uma narrativa ficcional, ou seja, uma história que um autor cria no mundo da imaginação, uma história narrada por um narrador e vivida por seus personagens. Então a Eva Fornari criou uma história no mundo da imaginação, criou personagens e esses personagens vivenciaram essa história. Então agora a gente vai relembrar a função e vai identificar os elementos da narrativa na história do livro Cacoete. Para isso nós vamos fazer um jogo, o jogo da narrativa. Então eu tenho aqui em cima da mesa vários envelopes coloridos. Dentro de cada envelope desse tem um elemento da narrativa e uma questão correspondente. Então nós vamos jogar juntos esse jogo da narrativa. Eu jogo, vocês jogam. Então, uma vez vocês vão responder a questão, outra vez eu vou responder a questão. Então, eu vou sorteando, quando for a vez de vocês, vocês respondem, quando for a minha vez, eu respondo. Cada questão vale uma quantidade de pontos. Então, eu vou colocar aqui nesse placar os pontos que vocês fizerem quando vocês responderem e os pontos que eu fizer quando eu responder. Ao final, eu vou somar os pontos e a gente vê quem ganhou. Topam jogar comigo? Topo, né? Então, para a gente decidir quem vai começar esse jogo, preste atenção aí na roleta. Se sair azul, eu começo. Se sair vermelho, vocês começam a responder. Olha lá, rodando a roleta. Quem vai começar? São vocês. Então é o seguinte, marque lá no caderno de vocês lá os pontos, né? Coloquem lá estudantes e professora e vão marcando pra gente conferir. Então, como é vocês, eu vou sortear a primeira cor de envelope e vocês vão responder a primeira questão. Então, outra roleta agora, vai sair a cor do envelope, que é a questão que vocês têm que responder. Olha lá, vocês têm que responder a questão que está no envelope verde. Tomara que seja uma questão fácil. É uma questão sobre os personagens. Vamos ver a questão então? Personagens. Numa narrativa, a gente tem os personagens principais. No caso do livro Cacoete, nós temos o Frido e a bruxa Núrcia. Pensando nesses personagens principais, eles podem ser de dois tipos. Eles podem ser protagonistas, que são aqueles personagens que desejam, tentam, conseguem algo, alguma coisa. E os antagonistas, que dificultam, atrapalham e impedem que algo aconteça. Então nós temos personagens que estão tentando fazer alguma coisa e um outro que está atrapalhando. Esse que está tentando é o protagonista, o que está atrapalhando é o antagonista. Pensando nisso, quem é o protagonista e quem é o antagonista nessa história? Então, o Frido, ele é protagonista ou antagonista? E a bruxa Núrcia? Pense um pouquinho e registre no seu caderno. Vou te dar um tempinho para você fazer isso.
E então, vamos conferir então como é que ficou? Quem é o protagonista nessa história? O Frido, né? Ele que tá desejando alguma coisa, que precisava da maçã, né? E quem era antagonista, que estava dificultando para o Frido conseguir o que queria? A bruxa Núrcia. Então, lá, Frido, protagonista, bruxa Núrcia, antagonista. Vamos ver então agora quantos pontos vocês ganharam? Vocês ganharam 2 pontos. Então, vou pôr aqui, ó. Estudantes já tem 2 pontos. E agora eu vou sortear a roleta da questão que eu vou responder. Então, olha lá. Eu vou responder a questão que está no envelope amarelo. Será que eu vou pegar uma questão bem facinho ou uma questão difícil? Eu vou responder uma questão sobre o tempo. Pode ser um tempo curto, pode ser um tempo que já passou, um tempo que ainda vai acontecer. Então, eu vou ter que responder uma questão sobre isso. Então, vamos ver lá? Tempo. Então, vamos ver esses trechos do texto. A cidade era assim e se orgulhava do seu jeito cacoeteco de ser. Um dia, porém, coisas muito estranhas começaram a acontecer por lá. Coisas que mudariam a pequena cidade de Cacoete para sempre. Aí temos mais um trecho. Neste dia, ele acordou bem cedo e foi todo feliz até a quitanda. No outro trecho. Como assim acabaram? Ainda faltam 3 semanas para o dia dos professores. No próximo trecho, Frida era um menino que tinha muita força de vontade. Só foi abrir a gaveta 3 semanas depois, no dia 15 de outubro, dia dos professores. Então, ali eu assinalei vários trechos que tem marcação de tempo. Um dia, nesse dia, faltam 3 semanas, 3 semanas depois, 15 de outubro, dia dos professores. Então, essas marcações estão se referindo ao tempo. Agora, vamos ver a questão que eu tenho que responder. Por estas marcações de tempos, concluímos que a história acontece toda em um único dia, a história acontece em mais de um dia. Bem, essa está bem fácil de responder. A história acontece em mais de um dia. Então, a história da Cacoete não aconteceu toda no dia dos professores, porque o Frido, 3 semanas antes, ele já tinha ido comprar maçã. Vamos ver quantos pontos a professora ganhou? Ah, eu ganhei 3 pontos. Passei na frente de vocês. Vamos para a próxima questão. Agora a questão que você responde. Prestando atenção na cor da roleta. Envelope laranja. Será que é uma questão fácil para vocês responderem? Vamos ver? É uma questão sobre o espaço. O espaço é o quê? O local aonde a história aconteceu. Vamos ver a questão lá? A informação é falsa ou verdadeira? A história acontece toda na cidade de Cacoete? Essa tá fácil. Isso é verdade ou mentira? Vou dar um tempinho para você pensar e escrever no seu caderno.
Vamos conferir então? A história acontece toda na cidade de Cacoete. O que você colocou? Verdade ou mentira? Essa informação é... Vamos ver, olha lá. Finalmente conseguiu chegar na quitanda da cidade de Joanete. Lembra que o Frido foi até a cidade vizinha comprar uma maçã? Então essa informação é falsa. Vamos ver quantos pontos vocês fizeram? 2 também. Então agora vocês passaram na frente, porque 2 e 2 são 4. E a professora só tem 3. Vamos sortear a questão para eu responder agora? Olha lá a roleta. Envelope preto. Vamos ver sobre o que é a questão. A questão é sobre o narrador. O que o narrador faz na narrativa? Ele conta a história. Que existem alguns tipos de narrador. Olha lá. Tem o narrador personagem, que é aquele narrador que conta os fatos e participa da história. Então, é aquele narrador que usa a palavra eu, nós, enquanto está contando a história. Temos o narrador observador, que ele conta os fatos, mas não participa da história. Então, vai aparecer aquela palavra ele, eles, ela, elas. E temos mais um tipo de narrador, que é o narrador onisciente, que em alguns momentos a voz do narrador se confunde com a voz dos personagens, conhece os pensamentos e os sentimentos dos personagens. Então, em alguns momentos, ele conta a história e em alguns momentos ele demonstra que sabe os pensamentos dos personagens. Então, vamos ver lá qual é a questão. Pelo trecho, percebemos que o narrador do livro Cacoete é do tipo... Olha só o trecho. De repente, estranhou. Sentiu uma vontade que não deveria sentir. Ai, caramba, era uma enorme e irresistível vontade de comer a maçã. E pior, era uma vontade que não passava. Resolveu então esconder a fruta bem no fundo de uma gaveta e fazer de conta que ela não existia. Então, qual é o tipo de narrador que aparece ali? Será que é o narrador personagem? O narrador personagem participa da história. Então, eu vou mostrar para vocês porque é minha vez de responder. Olha lá. Estranhou, resolveu. Essas palavras não demonstram que o narrador está participando da história, porque se resolveu e estranhou, ele resolveu, ele estranhou. Então, não é narrador personagem. Olha lá, se refere a ele. Será que é um narrador observador? Que é aquele um que só observa a história? Vamos ver lá, ó. Ai, caramba! Era uma enorme e irresistível vontade de comer a maçã. O que a gente percebe quando o narrador conta isso? Que o narrador conhece a fala, o pensamento do Frido. Ai, caramba! Né? O Frido, isso estava na cabeça do Frido. Então, era uma vontade de comer a maçã. O narrador sabe que o Frido está com vontade de comer a maçã. Então, ele não está só observando. Ele é um narrador onisciente. Vamos ver quantos pontos eu ganhei por essa questão? Ah, professora, agora só ganhou 1 ponto. Então, agora nós estamos empatados. Vocês têm 4, eu tenho 4. Vamos ver a próxima questão para você responder? Qual é a cor que vai parar? Envelope rosa. Vamos ver sobre o que é a questão. Enredo. Enredo é o que acontece na história. Vamos ver lá a questão? O enredo é formado pelos acontecimentos ocorridos em determinado tempo e espaço que são vivenciados pelos personagens. O principal assunto do livro Cacoete é um menino que se perdeu na floresta escura enquanto contava coisas, ou uma cidade muito organizada até aparecer uma bruxa desorganizada. Qual que é o principal assunto, né? Do que se trata esse enredo? Um tempinho para você pensar e responder.
Conferindo, essa estava bem fácil, né? O principal assunto do livro Cacoete, olha lá. Uma cidade muito organizada até aparecer uma bruxa desorganizada que bagunçou toda a cidade de Cacoete. Vamos ver quantos pontos vocês fizeram. Vocês fizeram 1 ponto. Então agora vocês estão na minha frente, estão com 5. Vamos ver a próxima questão para eu responder. Envelope vermelho. O envelope vermelho tem um papel bem grande, está escrito assim: partes do enredo. Para a história acontecer, ela tem algumas partes que vão acontecendo. Vamos ver então qual que é a questão? Enredo. Podemos identificar 4 partes que compõem o enredo. Quais são elas? Bem, já que sou eu que tenho que responder, eu já vou mostrando para vocês. Então, o enredo tem a situação inicial, que é o começo da história, né, onde são apresentados o espaço, o personagem. Tem o desenvolvimento, que é aquele momento em que vai acontecer alguma coisa que muda a situação inicial. Tem o clímax, que é o momento de maior tensão na história, né, que vai definir o final da história. Mas o enredo não tem nada a ver com o título, então sai o título. E tem a conclusão ou desfecho, que é o final da história. Então, repetindo lá, as 4 partes são situação inicial, desenvolvimento, clímax, conclusão ou desfecho. Vamos ver quantos pontos valia essa questão. Essa questão valia 2 pontos. Então, somando aí, quem que está na frente? Vocês ou a professora? Agora eu vou deixar vocês darem uma somadinha. Próxima questão, próximo envelope, vamos ver a roleta. Envelope roxo, vamos ver o que tem no envelope roxo. Uma questão sobre o clímax. Nós acabamos de falar, né? O que se refere ao clímax? Vamos ver a questão? Clímax é o momento marcante e revelador da narrativa. Os fatos se encaixam para definir o final da história. Qual das imagens representa o clímax do livro Cacoete? Qual foi o fato que definiu o final dessa história? Pense um pouquinho e marque no seu caderno. Letra A ou letra B. Tempinho para você.
Então, temos dois momentos aí representados. O momento em que a bruxa Núrcia enfeitiçou o Frido e o momento que o Frido atira a maçã na bruxa Núrcia. Qual foi o momento que determinou o final da história? Foi o momento que o Frido atira a maçã na bruxa, porque a partir daí ela ficou com poderes engraçados. E foi a partir daí que aconteceu toda a mudança em Cacoete. Então, o Clínicas está na opção B. Vamos ver quantos pontos vocês fizeram. 3, bastante, olha lá. E agora? Vocês têm 4, 5, 8. A professora tem 4, 6. Se eu tiver 3 pontos, eu ganho de vocês. Agora, se eu tirar menos, quem ganha são vocês. Vamos rodar a roleta, então? Saiu o envelope azul, né? Que era o último que a gente tinha. Vamos ver se é uma questão que vale bastante pontos. É uma questão sobre o desfecho. Que parte da narrativa é o desfecho? É o final, né? É no desfecho que a gente sabe o que acontece no final da história, o que aconteceu com os personagens. Vamos ver então a questão? Na conclusão, o desfecho, o leitor descobre o que houve com as personagens. Como esses personagens terminam a história? Bem, agora eu vou ter que revelar a resposta para vocês. O Frido acabou a história ficando feliz, né, com sua quadricicleta extra envenenada, né? Então, os poderes da bruxa mudaram a bicicleta do Frido e ele adorou. Os moradores tiveram que se acostumar com as mudanças, né? Tudo mudou, eles tiveram que se adaptar. A bruxa Núrcia continua morando na floresta e nunca mais foi a mesma, né? Ficou tendo poderes engraçados. E a dona Lúrcia não mudou nada e continua vendendo maçãs e tortas. Foi isso que aconteceu, né, com os personagens do livro Cacoete. Vamos ver quantos pontos a professora fez. Quem será que ganhou? Somem rapidinho lá, olha lá. 2 mais 2, 4, mais 1, 5, mais 3, 8. Vocês têm 8 pontos. E a professora? 3 mais 1, 4, mais 2, 6, mais 1, 7. Ganharam por 1 ponto, hein? Poxa, que sorte! Fizeram as questões que valiam mais. Muito bem. Parabéns. Conseguiram ganhar de mim. Ah, mas eu fico feliz porque vocês ganharam. Vamos continuar então nossas atividades? Então agora nós vamos ficar de olho nas palavras do texto, porque as palavras sempre têm muita coisa para ensinar pra gente. Vamos ver lá? A quem se refere a palavra destacada? A maçã acertou bem no nariz dela e isso deu um efeito mágico. A palavra dela está se referindo ao Frido ou à bruxa Núrcia? Pense um pouquinho e registre no seu caderno. Vamos ver, então, o dela está no lugar, está se referindo a quem? Ao Frido?
Não, né? A bruxa Núrcia, né? Porque dela, né? A gente tá sabendo ali que acertou o nariz dela, mas a palavra dela tem relação com a bruxa Núrcia. Próxima questão lá. A quem se refere a palavra destacada? O cabelo dele tinha ficado no lugar da barba. Cabelo de quem? Do Frido ou da bruxa Núrcia? Coloque então a palavra dele no seu caderno e registre lá a quem ela se refere. Conferindo então, a palavra dele se refere a quem? A ele, ao Frido, né? Tá fazendo referência ao Frido, a barba dele. Continuando lá. A quem se refere a palavra destacada? Suas ruas agora se alinhavam numa tortuosa ordem desalfabética. Então, ali, a primeira imagem está representando os moradores de Cacoete. A segunda está representando a cidade de Cacoete. Suas, a palavra suas, se refere aos moradores ou à cidade de Cacoete. Anotem no seu caderno. Suas ruas. Ruas de quem? A quem que está se referindo? A cidade de Cacoete. Então, suas se referem à cidade. Próxima questão lá. E agora? No dia a dia, seus hábitos e costumes eram bem certinhos. A palavra seus está se referindo aos moradores de Cacoete ou à cidade de Cacoete? Pense um pouquinho e registre no seu caderno. Então, a palavra seus. Quem é que teve que tinha os hábitos e costumes bem certinhos? A palavra seus está se referindo, olha lá, aos habitantes de Cacoete.
Perceberam então que a palavra sempre está, essas palavras seus, suas, está se referindo sempre a alguém, dele, dela, que está ali naquele trecho, né? E se for feminino, tem que ser dela. Se for masculino, dele. A cidade é feminino, suas. Moradores, masculinos, seus. Então tem que ter uma concordância entre as palavras. Continuando lá. Todos eles fritaram os miolos para entender tantas mudanças, principalmente as alterações do tempo, que nessa bagunça tinha ficado bem avariado. A palavra em destaque indica uma explicação. Então, ali, a palavra que está explicando que o tempo tinha ficado bagunçado, tinha ficado avariado. Então, ela está ali continuando a frase e explicando o começo da frase. Então, no começo, todos estavam fritando os miolos. Por quê? Para entender o tempo que estava bagunçado. Quais das palavras abaixo pode substituir a palavra que ali? A palavra pois, a palavra também ou porquê? Então, você vai pensar na frase, colocando a palavra no lugar da palavra que e vendo se ela se encaixa, se ela continua com esse sentido de explicação. Eu vou dar um tempinho para vocês testarem a palavra aí. Então testar as palavras e se elas continuam com esse sentido de explicação, se a gente colocar no lugar do quê? Vamos testar lá a palavra pois. Olha lá. Todos eles fritaram os miolos para entender tantas mudanças, principalmente as alterações do tempo, pois nessa bagunça tinha ficado bem avariado. A palavra pois nos faz entender que a segunda parte da frase está explicando a primeira, que eles estavam fritando os miolos lá, para entender a alteração do tempo, porque o tempo está variado. A palavra pois nos dá esse sentido? Sim, né? Ela pode substituir a palavra que. Vamos testar agora a palavra também. Todos eles fritaram os miolos para entender tantas mudanças, principalmente as alterações do tempo, também nessa bagunça tinha ficado bem avariado. A palavra também ali nos dá a impressão de uma explicação? Também o tempo tinha ficado avariado. Não, né? Não dá uma continuidade na frase. Então, a palavra também não se encaixa ali. Vamos tentar a palavra porquê? Todos eles fritaram os miolos para entender tantas mudanças, principalmente as alterações do tempo, porque nessa bagunça tinha ficado bem avariado. A palavra porquê, sim, nos dá a impressão de continuidade na frase, explicando o começo, que eles estavam tentando entender as mudanças do tempo, porque o tempo estava variado. Vamos continuar pensando sobre isso? Frida adorou, porque depois da grande mudança, sua bicicleta se transformou numa quadricicleta extra envenenada. A palavra destacada indica uma explicação ou uma pergunta? Pensa um pouquinho.
Vamos conferir então, ó. Por que a gente sempre usa nas perguntas, nas respostas? E ali é uma pergunta, uma resposta? Olha lá. Frido adorou porque depois da grande mudança, sua bicicleta se transformou numa quadricicleta envenenada. Então está explicando ali por que Frido adorou. Então a palavra porque está sendo usada ali, indicando uma explicação. Está explicando por que ele adorou, porque a bicicleta ficou extra envenenada. Vamos continuar pensando sobre isso. Olhem lá. Também tiveram que fundar o Centro de Estudos da nova organização Cacoeteca, pois ninguém entendia as novas regras da cidade. E nesse trecho, qual palavra indica uma explicação? Tem uma palavrinha no meio dessa frase que indica uma explicação do que está acontecendo no começo da frase. Você consegue identificar que palavra é essa? Eu vou dar um tempo para você pensar. Então, conseguiu identificar qual é a palavra que indica uma explicação? Vamos pensar lá, olha lá. Também tiveram que fundar o Centro de Estudos da nova organização Cacoeteca, pois, né? Então, ali tá, o pois está sendo usado o quê? Para explicar por que eles tiveram que fundar o Centro de Estudos, pois ninguém entendia as novas regras. Então, foi fundado por isso. Então, a palavra pois ali tem essa função de unir as frases ali, explicando a primeira parte da frase. Então, vamos retomar isso que a gente descobriu ali, ó. Olha os trechos lá. Então, nós identificamos a palavra que no primeiro trecho, porque e pois. Então, em algumas frases, as palavras que, porque e pois indicam uma explicação. Então, a gente pode usar essa palavra para explicar o começo da frase. Tá certinho? Bem, crianças, essa é a nossa última aula, foi nossa última aula dessa sequência. Quero dizer para vocês que foi muito bom estar com vocês, que mesmo assim a gente nesse formato diferente, né, de estudar, de aprender, quando a gente está pensando, refletindo sobre as atividades, a gente está unido ali. E eu desejo para vocês tudo de bom. Fiquem bem, um super beijo.